Olá, queridos! Sou Carmen Henneman e o nosso tópico de hoje está baseado em uma importante pergunta. E esta é: Poios einaho gigatassu? Ou seja, quem é o teu gigante? Ou qual é o teu gigante? E quando falo de gigante, neste momento, como vamos ver nesta breve introdução, me refiro a todo tipo de situação, circunstância ou adversidade que nesse momento nos confronta ou nos confrontam, ameaçando-nos de alguma forma. Então a Bíblia pergunta de forma bem clara: quem? Poios einaiho gigantassu? Poios quem? Eina é Rho, pode ser o gigantas, gigante, su, teu. Poios eina Rho gigantas su, lembrando que o ponto e vírgula aqui em grego representa uma interrogação, como já vimos em vídeos anteriores. Então aqui temos uma pergunta, porque termina em um ponto e vírgula. Poios einai Rho gigantas su, quem é o teu gigante? Ou, outra forma de perguntar é: que tipo de gigante tu enfrentas nesse momento? Que tipo de gigante, que tipo de inimigo nós enfrentamos nesse tempo atual? Nisto se baseará nosso tópico introdutório desta semana. Porém, vejamos que na Bíblia, a palavra gigante pode ser interpretada como problema, obstáculo, impedimento, oposição, adversidade e, inclusive, um inimigo. Interessante de se observar. Em outros casos, também pensamos que o teu gigante, o meu gigante ou o nosso gigante, será que pode ser a nossa família, nossa igreja, nossos amigos, nossos maus hábitos, e aí sim que temos bastante, ou nós mesmos? E aqui eu coloco de forma bastante pessoal, referindo-me a ti. Em outros casos, será possível que o teu gigante seja ou possa ser a tua família, a tua igreja? E veja que há igrejas que, na verdade, vamos comentar essa parte depois, mas consideremos este ponto aqui. Será que nossa igreja, de alguma forma, se converteu neste momento em nosso gigante? Nossos amigos, os nossos maus hábitos, aqueles com os quais lutamos já há tanto tempo sem conseguir vencê-los? Ou será que tu mesmo te convertestes em teu principal gigante? Ou será que eu mesma sou meu principal desafio? Porém, quando vemos esta breve lista, eu me pergunto a mim mesma: será possível que você mesmo seja o seu principal inimigo? Será possível que você seja ou se tenha convertido no seu principal gigante? Qual resposta será que encontraremos? Eu penso que sim. E vejamos então que esse texto de Romanos 7, a partir do verso 18, vemos aqui que Paulo, o nosso exemplo, o apóstolo Paulo, lutou ferozmente contra si mesmo. E aparentemente, segundo esse texto, ele o fez diariamente. Ou seja, a luta de Paulo foi constante, foi seguida, foi contínua, foi uma luta diária. A tal ponto que ele mencionou isto aqui: o que quero, não faço, disse Paulo, mas o que não quero, estou sempre fazendo. Veja que a palavra sempre fala de continuidade. E adiante ele reclama de si mesmo, dizendo: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, infeliz. São sinônimos da mesma palavra. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Então, vemos, tomando os aspectos específicos do texto, eu considero muito esta palavra sempre aqui, porque menciona que Paulo, que foi, em outras palavras, uma palavra bem humanizada, o grande apóstolo Paulo, teve uma luta constante
contra ele mesmo, porque aqui ele não reclamava de outro a não ser de si próprio. E ele disse: o que eu quero, não faço. Isso estava bem claro para ele, mas o que não quero, estou sempre repetindo, sempre fazendo, sempre cometendo o mesmo erro. Miserável que sou, quem me livrará? A luta era constante, aparentemente ele era seu próprio gigante. Vemos também que no Salmo 118, versículo 6, o salmista Davi estava dizendo, entre outras coisas, a Deus, exaltando sua misericórdia, sua presença, seu poderio. Em um momento exato do versículo 6, ele termina com esta pergunta: que me poderá fazer o homem? Essa pergunta pode ser interpretada de duas formas diferentes. Alguém disse que Davi, que era sempre familiar com as lutas militares, podia estar referindo-se a outros. Que me poderão fazer a mim? Se Deus está comigo, que me poderão fazer? Porém, é também possível entender esta pergunta de outra forma. É possível pensar que Davi estava falando de si próprio. É possível pensar que ele estava dizendo o que poderá fazer Davi contra o próprio Davi. Então, considerando esta segunda alternativa, eu prefiro crer que Davi também encontrava em si mesmo lutas pessoais, com as quais se enfrentava diariamente e que ansiosamente desejava vencer. Então, me pergunto, será que não é possível que o nosso verdadeiro inimigo, o nosso maior desafio, sejamos nós próprios, contra nós próprios mesmos? Então, outra vez, volto aqui ao minha parte inicial. Sim, eu creio que isto é possível, que nós sejamos nosso principal desafio, nosso principal gigante. Porém, uma pergunta aqui é muito importante. De que tamanho é o teu gigante? O gigante que tu enfrentas nesse momento? De que tamanho é o teu inimigo? De que tamanho é o teu desafio? Será que ele é maior que o teu Deus? Maior que a tua fé? Maior ou além da tua visão? Ou inclusive superior ao teu nível de experiências com Deus? Será que esse gigante que nesse momento nos persegue, nos atropela, nos assusta, nos traz cargas, será que este gigante, o que quer que seja, chega a ser maior que o nosso Deus e o que ele pode fazer em nós, maior que nossa fé, que nossa visão, que nossa experiência? Qual é a sua resposta para isso? Como será que chegaremos ao final da nossa análise com relação a esta pergunta? Eu só marquei essas palavras principais, como, por exemplo, o nome de Deus, fé, visão e nível de experiência com letras maiúsculas, e as destaquei desta forma porque eu creio que elas são ou devem ser a base da nossa vida cristã. E digo isso porque se no meio de todo o nosso conflito pessoal aqui nesta terra, permitimos que esta base seja afetada, aí sim que seremos derrotados. Porém, enquanto guardarmos o nosso Deus em primeiro lugar em nossas vidas, guardarmos a nossa fé, lutarmos ferozmente por não perder a nossa visão, aquela que Ele nos deu sobre como caminhar em vitória, e ademais, acrescentando a este nível de experiência, mais experiência com o nosso Deus. Então, o que diz Paulo lá em Romanos 8, em Cristo somos muito mais que vencedores, será uma verdadeira realidade na nossa vida desde agora. Então, a pergunta-chave aqui é: de que tamanho é o teu gigante? De que tamanho é o teu desafio? Agora, uma coisa interessante que devemos parar para concentrar-nos e achar resposta. Para vencer a esse gigante, que estratégias será que tu estás usando? Que estratégias estás usando para vencê-lo? Para vencer a este gigante? Para vencer a este desafio? Para vencer a este grande inimigo que de repente sacode um pouco as tuas motivações e talvez até a tua fé? Que será que estás usando? As afrontas? As ofensas? As discussões? A auto-humilhação?
A aceitação do jugo ou a oração? Que alternativas ou que opções estás abraçando, estás tomando para vencer a este importunante gigante, a este incômodo inimigo, a este terrível desafio que pesa sobre ti? Qual dessas alternativas estás tu usando para operar como um mais que vencedor em Cristo Jesus? Estás usando as afrontas? Que são as afrontas? Quando menciono esta palavra afronta, eu menciono aquele tipo de estilo que os nossos inimigos usam para atacar-nos. Ou seja, queremos atacar ou contra-atacá-los usando o mesmo estilo que eles usaram para virem contra nós. E isto não funciona, porque sabemos que a solução não está ali. E quando falo de ofensas aqui, me refiro também à raiva, à amargura, ao ódio, ao ressentimento, o desejo por vingança. Tudo isso junto nos instiga a revidar e, inclusive, usando até o mesmo tipo de vocabulário feio que eles usam para atacar-nos, que são geralmente vocabulários baixos, ofensivos, vocabulário imoral e coisas que realmente não nos levam a nada. Isso tudo se junta ou se agrega ao termo ofensa. Será esta a estratégia que estamos usando para vencer ao nosso grande gigante? Ou será que usamos as discussões? E quando falo de discussão aqui, me refiro àquele bate-boca que mencionamos assim, digamos vulgarmente, certo? Aquela baixaria, vamos dizer assim, que às vezes alguns dizem ou vomitam através da sua própria boca. Essas discussões vãs, inúteis, vergonhosas, não nos levam a nenhum tipo de solução. Não nos ajudam em nada. Ao contrário, só piora a situação. E que dizer da auto-humilhação? A auto-humilhação, em minha opinião, implica em obedecer às maldições que esses inimigos lançam sobre nós. Vocês sabiam disto? E sabe de uma coisa, irmãos? A auto-humilhação foi algo que Davi não aceitou absolutamente. Por isso, lá no Salmo que lemos agora mesmo, ele argumentou com ele mesmo e disse que pode fazer Davi contra o próprio Davi, que pode fazer o homem contra o próprio homem. Ele resistiu a submeter-se a isso. Sem dúvida que os nossos inimigos não perdem tempo em abrirem as suas bocas para amaldiçoar-nos. Ou eles pensam que vão fazer, né? Porque na verdade eu não creio, uma vez que a Bíblia diz que aquele que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Então, mas de qualquer forma, alguns perdem o tempo abrindo a boca por aí e lançando coisas negativas, contraditórias, digamos assim, fatais, mortais contra nossas vidas. E o triste de tudo isso é que às vezes nem percebemos e inconscientemente até chegamos a submeter-nos a essa carga, a esse peso espiritual lançado sobre nossas vidas. Davi não as aceitou, tampouco vou aceitar, tampouco você deve aceitar. Agora, que dizer da aceitação do jugo? Honestamente, na minha opinião, esta é a pior parte. Porque para que cheguemos a esse ponto de aceitar o jugo, por isso eu coloquei entre aspas, que lançam sobre nós, o que sucede primeiro? Quando uma pessoa chega a perceber que está debaixo de um jugo, é porque ela creu e recebeu estas maldições que foram lançadas aqui nessa parte anterior. Para que chegasse à auto-humilhação, o seguinte passo é: se encontrará debaixo de um pesado jugo. Então, a pior parte é que a pessoa que chega a esse ponto de encontrar-se debaixo do jugo é porque ela creu nas mentiras que alguém disse sobre ela, ao ponto de submeter-se completamente a elas. E sabe de uma coisa? Só alguém que não conhece o valor que Cristo dá à sua vida chega a esse ponto. Porque nós conhecemos o nosso Deus, sabemos como Ele nos ama. Inclusive, a Bíblia diz que Ele nos amou tanto, 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 antes mesmo de tornar-nos filhos de Deus. Então, muito mais agora. Não temos obrigação, não temos nenhum dever, não temos
absolutamente nada que ver com isso de aceitar o que dizem de nós ao ponto de submeter-nos a este pesado jugo, porque isto não corresponde mais à nossa vida. Se conhecemos o nosso valor em Cristo, jamais cairemos nesta parte. E aqui, que diremos da oração? Eu creio honestamente que este é o método mais eficaz para vencer aos nossos grandes gigantes. E vamos ver então que nesse texto de Mateus 6,6, Deus nos dá aqui uma espécie de fórmula ou de receita bastante eficaz para vencer as nossas grandes adversidades e derrubar os nossos maiores inimigos, os nossos maiores gigantes. Que diz aqui Mateus 6,6? Eu sei que você lembra, se você puder abrir sua Bíblia aí, esse texto diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto. E então o teu Deus que te ouve em secreto te responderá. Irmãos, não existe receita mais eficaz, não existe solução mais imediata e mais poderosa, mais impactante e mais transformadora do que o poder da oração. Não importa quem, não importa se tu ou eu, não importa se aqui ou lá, não importa se ontem ou hoje, não importa absolutamente nenhum aspecto. Se oramos em nome de Jesus, a Bíblia diz que os infernos tremem e os nossos gigantes batem em retirada da nossa presença. Então, que Deus nos ajude a saber usar com sabedoria essa poderosa estratégia que é a oração, em lugar de todas essas que não têm sentido. Porque, de uma forma ou de outra, um gigante, qualquer que seja ele, sempre representa uma grande oposição na minha e na tua vida. E esta deve ser eliminada, deve ser destruída, deve ser removida, deve ser apagada, deve estar literalmente debaixo dos nossos pés, debaixo do nosso desprezo, porque nenhuma carga, nenhum jugo, nenhuma opressão, nenhuma atadura, nenhuma ligadura de opressão, nenhuma maldição deve pesar sobre a tua vida ou sobre minha vida, porque essas coisas somente esmagarão a nossa fé. Uma vez que somos humanos, temos limites, nos cansamos e em algum momento desapareceremos também de acordo com a Bíblia. Então, enquanto estamos aqui, não aceitemos que esta oposição pesada caia e permaneça sobre nós. Devemos levantar-nos firmes debaixo do poder da oração no nome do nosso poderoso Deus e eliminar o nosso horrível gigante que busca atropelar nossa vida diariamente. Então, nesta curta série, o nosso tópico principal será em base ao exemplo do gigante Golias. Aqui nesse tempo de breve série, vamos ver quem era o gigante Golias, ou quem foi ele, e o que ele fazia diariamente para ofender a Deus, e principalmente essa ofensa que representava para o povo de Deus. Eu imagino que Golias era alguém bastante sarcástico, além de ser muito cruel. E o pior de tudo era que alguém que, segundo a história, era muito bem treinado em guerras, em batalhas, e era um tipo vencedor para o seu povo, os filisteus. Ele era admirado, ele era honrado, ele era amado e era quase adorado. Primeiro porque ele era muito grande e depois porque ele era muito bravo, muito valente, muito corajoso e ele era hábil em atacar. E sempre que atacava, vencia, porque não encontro nenhuma história de Golias depois de ter sido derrotado, a não ser quando ele se encontrou com Davi, que antes havia se encontrado com Deus. Então vamos ver um pouco da vida deste elemento aqui, porque ele ofendia Deus diariamente e que essa ofensa representava para o povo de Deus. Vamos ver então em nossa próxima semana. Veremos então que, de início, o gigante Golias foi um homem temido que arrogantemente afrontava a Deus e a seu povo diariamente. Ou seja, ele o fazia sempre, 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 sempre. Aparentemente não se cansava, até que Deus disse basta.
Esse povo, pequeno e insignificante como muitos definem, tem um Senhor poderoso sobre eles. E aí sim, a história do gigante deixou de ser vitoriosa para ser humilhante por causa da sua imensa arrogância, porque arrogantemente ele viveu os dias da sua vida afrontando ao Deus mais poderoso de todo o universo, e o único que não sabia disso era ele mesmo. Porém, com relação a esta afirmação aqui, ele arrogantemente afrontava a Deus e a seu povo diariamente. A minha pergunta é: por que o fazia? Por que o gigante Golias se atrevia a fazer isso diariamente contra Deus e o seu povo? O que lhe dava esta confiança ou esta autoconfiança? Veremos então que o gigante Golias se sentia grande, ele se via grande, se achava grande, se cria grande, via que ele era grande e, ademais, ele agia como grande que ele pensava que ele era. Então, ele reunia todas as ações e condições necessárias para vencer ao inimigo. E quais eram essas ações? Sentia, via, achava, cria e agia. Veja então que há uma sequência. Eu marquei todas aqui essas palavras, ressaltei com mais cor para colocá-las em destaque. Ele sentia que era grande, porém ele também se via grande. Ele acreditava que ele era grande. Ele se achava, ele tinha plena confiança, ele não tinha dúvida de que ele era alguém muito grande. Ele cria nele próprio e na sua grandeza gigantesca que ele tinha, e em base a todas essas quatro, ele agia, ele vivia como o grande que ele pensava que era. Então veja bem, foi algo bem inteligente isso aqui. Há uma sequência de qualidades positivas, de pensamentos positivos, de conclusões positivas sobre ele próprio. Logicamente que porque ele cria desta forma e se via alguém poderoso, invencível, então ele reunia todas as qualidades ou ações ou habilidades necessárias para vencer ao adversário. Veremos então que ao mesmo tempo que vemos isto, vemos aqui a diferença de tamanho, de postura e até de exemplo de ataque de Golias contra Davi. Imagine esse tremendo elemento aqui, que na semana que vem vamos ver algo sobre a sua altura. Existe uma discussão entre a altura, porém ele não tinha uma altura comum como as pessoas que têm cerca de 2 metros, por exemplo. Ele tinha muito mais que isso. Então ele era um imenso homem, super musculoso, porque sempre estava em batalhas, sempre em grandes exercícios, sabia usar muito bem as armas que eram expostas aos soldados. Ele estava nesse tipo de vida guerreira por muito tempo, então ele tinha muita experiência, era muito bem treinado, e com todos esses requisitos ele enfrentou o pequeno Davi. Veja Davi, quase sem roupa, inclusive, né? Todo pequenino, todo fraquinho, todo descoberto, apenas com uma lança insignificante para Golias. Imagine o quadro aqui. Se estivéssemos presente, como será que veríamos? Como será que definiríamos? A coisa é que, olhando essa imagem do grande Golias, eu imagino que ele se sentia, se via, se achava, cria e por isso agia como alguém grande que ele pensava que era. Então vamos ver que durante esse tempo estudaremos a vida do gigante Golias em 3 partes, comparando sempre com o gigante com que temos que lutar neste exato momento. Veremos então que na parte 1, que será a semana que vem, conheceremos algo do seu nome. O que significa Golias, de onde veio, enfim, veremos algo sobre isso, algo da sua profissão e alguns aspectos pessoais do seu caráter. Na parte 2, que será na outra semana, veremos algo sobre a sua origem, algumas características físicas, incluindo seu peso, altura e tudo isso, e alguma informação arqueológica adicional sobre Golias. Na terceira parte, entraremos na vida do nosso pequeno Davi.
Eu ponho o pequeno aqui entre parênteses, só porque fisicamente ele não era do tamanho de Golias, porém ele não tinha nada de pequeno, porque em realidade ele venceu o pior gigante daquela época. Então falaremos sobre Davi, falaremos um pouco sobre seu nome, sua profissão e alguns aspectos pessoais do seu caráter. Então estudaremos esse tema sobre o gigante em 3 partes diferentes a partir da próxima semana, porque hoje só é uma introdução. Durante esse tempo, veremos algo sobre seu peso, sua altura, suas armas, sua experiência, suas intenções e, sobretudo, por que ofendia a ele, a Deus, todos os dias ou diariamente, porque se tornou um grande inimigo do povo de Deus. Então, ao mesmo tempo que conheçamos o nosso gigante, aquele com quem lutamos diariamente, o nosso desafio pessoal, trataremos de conhecer um pouco mais sobre esse indivíduo tão famoso na história. Porém, antes de terminar, eu te digo isso. Deus te capacitou para vencer a todos os teus gigantes, inclusive aqueles do passado. E tocando neste ponto, o passado, às vezes, também se converte em um tipo de gigante que é difícil esquecer, difícil abandonar, difícil despegar. Então vamos ver como todas essas coisas podem, de alguma forma, afetar nossa vida hoje. Para começar, precisamos crer que Deus nos capacitou a todos nós, sem distinção de ninguém, nos capacitou para vencer a todos os nossos gigantes. E novamente trago essa imagem somente para fazer um contraste entre o grande e o pequeno, entre o forte e o débil, aparentemente, entre o muito experiente e o muito inocente. Então vamos ver como Deus se manifesta nos contrastes. Eu só sei que a Bíblia diz assim, ele usa os grandes para envergonhar, ele usa os pequenos para envergonhar os grandes, os débeis para envergonhar os fortes, os ignorantes para envergonhar os sábios, etc, etc. Então, Deus está sempre no meio dos contrastes, sempre para levantar o seu nome bem alto. Então, veremos aqui que ao concluir a nossa introdução, eu te deixo com esta simples reflexão. Existem 2 maneiras de ver esta situação. Vamos ver então, quando Davi viu o gigante, ele podia ter dito, ele é tão grande que eu não posso acertar. Estou perdido, ele é tão grande que eu já me sinto perdido. Esta foi a primeira alternativa que Davi pôde ter usado. Porém, a segunda diz o contrário, ele é tão grande que eu não posso errar. Então, Davi se posicionou e foi direto aonde ele havia calculado. Ou seja, a primeira, ele é tão grande que eu não posso acertar, considerando que o gigante é maior que nós. Na segunda, é o oposto. Ele é tão grande que eu não posso errar. Ou seja, ele é tão grande e está tão claro que eu não posso errar a direção. Então, a minha pergunta aqui é, qual das 2 alternativas você prefere? A número 1, ele é tão grande que eu não posso acertar, é demais para mim, ele é mais que eu. Ou a segunda, ele é tão grande que eu vou acertar, eu não vou errar, porque ele está muito visível diante de mim. Qual das 2 você prefere? Davi preferiu a melhor de todas. Bem, neste período, eu oro para que Deus nos dê a coragem necessária para identificar, enfrentar e derrotar a todos os gigantes que nos perseguem ou talvez até nos dominem nesse tempo. Ok? Então, eu te vejo na próxima semana com a parte 1 deste tópico sobre os gigantes. Está bem? Que Deus te abençoe então. Nos vemos lá. Bye, bye.